Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Hoje estamos gravando mais outro vídeo aqui sobre a história do cristianismo. Vamos voltar aqui para a Reforma Protestante, do século XVI. Hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante na Inglaterra, A Reforma Protestante na Inglaterra. Vários fatores contribuíram para a introdução da Reforma Protestante na Inglaterra. O anticlericarismo de uma grande parcela do povo e dos governantes, a ideia dos pré-reformadores João Wycliffe, a penetração dos ensinos luteranos a partir de 1520, o Novo Testamento traduzido por William Tyndale, a atuação dos refugiados que voltaram a Genebra. Todavia, quem deu o passo decisivo para que a Inglaterra começasse a se tornar protestante foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII, ele viveu no ano de 1491 a 1547, ano da sua morte. Começou a reinar em 1509, sendo muito católico. Em 1521 escreveu um folheto contra Lutero, que lhe valeu o título de defensor da fé. Era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, viúva de seu irmão, que não conseguiu dar-lhe um filho varão, mas somente uma filha, Maria. Henrique pediu ao Papa Clemente VII que anulasse seu casamento com Catarina para que pudesse casar-se com Ana Bolena. Mas o Papa não pôde atendê-lo nesse desejo. Uma das principais razões foi o fato de Catarina era tia do Sacro Imperador Germânico Carlos V. Em 1533, Thomas Cranmer, em 1489, de 1556, foi nomeado arcebispo da Cantuária. Pouco meses depois, declarou nulo o casamento do rei. Em 1534, o parlamento aprovou o ato de supremacia pelo qual a Igreja Católica Inglesa desvinculasse de Roma, e o rei foi declarado protetor e único chefe supremo da Igreja na Inglaterra. O bispo John Flax, o ex-chanceler Thomas More puseram essas medidas e foram executados. Os numerosos mosteiros do Papa, Thomas More, que foi decapitado, foi morto. Os numerosos mosteiros dos pais foram extintos, suas propriedades confiscadas. Nos anos seguintes, Henrique ainda teria outras 4 esposas: James, Simon, Anna, Claire, Catarina e Catarina. Henrique morreu na fé católica e foi sucedido por Eduardo VI, que viveu de 1547 a 1553. O filho que teve com James, Simon. Os tutores do jovem rei implantaram a reforma na Inglaterra e puseram fim às perseguições contra os protestantes. Foram aprovados 2 importantes documentos escritos pelo arcebispo Cranmer, o Livro da Oração Comum. Ele é de 1549, revisto em 1552, a Quaresma e 2 artigos de 1553, uma síntese das teologias luterana e calvinista. Eduardo era doente e morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor, que viveu de 1553 a 1558, o reinado dela. Conhecida como a Sanguinária, conhecida como Maria Blutmel Sanguinária. Filha de Catarina de Aragão, Maria perseguiu os líderes protestantes e muitos foram levados à fogueira. E os mártires, os mártires mais famosos foram Hugh Latimer, o Hitler e Thomas Cranmer, que morreu nas mãos de Maria Sanguinária. Muitos outros, chamados exilados marianos, foram para Genebra, Estrasburgo e outras cidades protestantes. Com a morte de Maria, subiu ao trono por sua irmã Elizabeth, de 1558 a 1603, filha de Ana Bolena, cujo reinado a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Em 1563 foi promulgado o ato de uniformidade, que promoveu os 39 artigos. O resultado foi o acordo anglicano, que reuniu elementos das principais teologias evangélicas, bem como os traços católicos, especialmente na área da liturgia. Além dos anglicanos, havia outros grupos protestantes na Inglaterra, como os puritanos, presbiterianos, congregacionais. Os puritanos surgiram no reinado de Elizabeth. E foram assim chamados porque reivindicavam uma igreja pura em sua doutrina. Em seu culto, os puritanos reivindicavam uma igreja pura em sua doutrina, pura em seu culto e forma de governo. Reprimidos na Inglaterra, muitos puritanos foram para a América do Norte, estabelecendo em Plymouth, em 1520, Boston, Nova Inglaterra. Outro grupo de protestantes ingleses foram os batistas. Surgiu a partir de 1607, sob a liderança de John Smith, fundada em 1612 a primeira Igreja Batista Geral. No século XVII, no contexto da Guerra Civil entre os reis Carlos I e um parlamento puritano, foi convocada a Assembleia de Westminster. A Assembleia de Westminster é de 1643 a 1549, muito importante. Essa célebre
A Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra, entre os quais a Confissão de Fé e o Catecismo Maior e Breve, que se tornaram os principais símbolos confessionais das igrejas reformada ou presbiteriana. Outra questão importante para a gente ressaltar, a reforma na Escócia. O protestantismo começou a ser difundido na Escócia por homens como Patrick, e ambos martirizados. Todavia o presbiterianismo foi introduzido graças ao esforço dos reformados John Knox e um discípulo de Calvino que, após passar alguns anos em Genebra, tornou-se o país em 1559. No ano seguinte, o parlamento escocês criou a Igreja Escocesa Presbiteriana. John Knox fez oposição apenas à rainha católica Maria Stuart, e a prima de Elizabeth, que viveu na França. Voltou à Escócia por tomar posse do trono. Protestantismo, aqui acontece aqui a fundação do presbiterianismo na Escócia. Outra questão importante aqui, a questão da Escócia, a reforma na França. O movimento reformado francês surgiu na década de 1530, e somente tolerante ao rei Francisco I, eventualmente mostrou hostil contra os reformadores. Henrique II foi ainda mais severo por seu pai. Então nós temos aqui a Confissão Galicana, e aparece aqui as figuras aqui dos huguenotes, Os huguenotes aqui são calvinistas franceses. O reinado de Francisco II, a perseguição aqui dos huguenotes. Outra questão aqui importante que a gente pode ver aqui é a noite de São Bartolomeu. Com o fracasso desse encontro, houve um longo período de guerra religiosa, cujo episódio mais chocante foi o massacre do dia de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1578. Centenas de huguenotes achavam-se em Paris para o casamento da filha de Catarina com o nobre protestante Henrique de Navarra. Na cidade da noite, os huguenotes foram assassinados à traição enquanto dormia, entre eles o seu principal líder, almirante Gaspar de Coligny. No dia seguinte, muitos milhares foram mortos no interior da França. Mais tarde, quando sobre o huguenote tornou-se o rei com o título de Henrique IV, ele promulgou em favor dos seus correligionários o Edito de Nantes, concedendo uma tolerância limitada, um tipo de liberdade religiosa. Esse edito seria revogado pelo rei Luís XIV em 1685, dando início a um novo período de duras provações para os reformadores franceses. A reforma nos Países Baixos. Os Países Baixos, em parte do Sacro Império Romano Germânico, dois foram do domínio da Espanha durante o reinado de Henrique IV. Os Países Baixos, aparece aqui a questão da Holanda. A Holanda é protestante, a Bélgica é católica. A Igreja Reformada Holandesa foi organizada em 1570, no início do século. Surgiu uma controvérsia por causa de ideias de Tiago Armínio. O Sínodo de Dort, de 1618 a 1619, rejeitou as ideias de Armínio e afirmou as chamadas 5 pontos do calvinismo, cujos principais foram em inglês a palavra tulipa, depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível, perseverança dos santos, e etc. Isso ocorreu no Sínodo de Dort de 1618. Você pode acessar lá meus vídeos sobre a teologia dos principais reformadores, que eu falo muito bem sobre o Sínodo de Dort. Outra questão importante, a contra-reforma aqui. Analisando as ações da Igreja Católica após o surgimento do protestantismo, os historiadores falam em 2 aspectos: a contra-reforma e a reforma católica. O primeiro foi o esforço da Igreja Católica para reorganizar e lutar contra o protestantismo, a questão dos dogmas católicos aqui, que foram muito fortes. Outra questão importante dentro da reforma católica aqui, do Concílio Tridentino, foi a Sociedade de Jesus, fundada pelo espanhol Inácio de Loyola, de 1491 a 1556. Tem a questão do IDEX, a questão dos livros proibidos, a questão também do Tribunal da Inquisição, e os jesuítas que saíram com a grande arma, que era para ensinar o povo a ler e etc. contra o protestantismo. Outra questão importante aqui no território, implicações práticas. As implicações práticas, que a história da reforma nem sempre é agradável, inspiradora, por causa das profundas conexões entre elementos religiosos e políticos. Esse período foi marcado por muita violência em nome da fé, porque a religião é uma coisa muito importante para pessoas. As paixões que despertam poder se tornam terrivelmente destrutivas. Então o protestante teve que lutar para sobreviver nesse período. Referências que a gente vai ver ao mesmo tempo nos impressiona que o heroísmo de tantos irmãos nossos da fé, da época da reforma, por causa da sua fé, enfrentaram muitas provações, até mesmo mortes cruéis. O Evangelho já não exige esse tipo de sacrifício da maioria dos cristãos do Ocidente, mas isso não significa que estamos livres de grandes desafios e perseguições, mas são outras as maneiras pelas quais a nossa fé
é testada no tempo presente. Viver de acordo com os princípios e os valores do reino de Deus continua sendo uma prova difícil, mas necessário para todos os cristãos vivermos na supremacia de Cristo, né? Então a Reforma Protestante tem todos os aspectos de importância para a igreja militante, para a igreja atual, para o nosso tempo, para a nossa vida que estamos vivendo. E aqui eu quero dizer que até o próximo vídeo, que a gente vai gravar um pouquinho sobre as igrejas norte-americanas, de forma tão rápida como o Evangelho chegou lá. Nós já sabemos, chegou pelos pais peregrinos, chegou precisamente pela igreja anglicana, na igreja católica chegou em 1472 na América Central, em 1492 por Cristóvão Colombo. E daí a igreja protestante, anglicana, chega em 1620 e etc. Então, shalom, até a próxima.